Olá, quintoanos, tudo bem? Espero que sim. Vamos para uma revisão e correção do capítulo 10, módulo 4, com o tema O Brasil Atual, na disciplina História, das páginas 274 a 284. Vamos lá? Com a volta da democracia em 1988, foi aprovada no país uma nova Constituição que passou a garantir muitos direitos à população. No entanto, mesmo com esses avanços, ainda existem diversos desafios a serem enfrentados e a luta pela garantia de direitos não deve parar. Aqui nós vemos nessa primeira imagem, várias mulheres, se manifestando pelo fim da violência contra a mulher em frente ao Supremo Tribunal Federal lá na cidade de Brasília, em 2016, que vamos tratar, já foi tratado nos vídeos anteriores, e agora nós vamos fazer uma breve recapitulação. Então, vamos revisar? Aqui nós temos 3 imagens com 3 problemas que nós temos atualmente, Então, com o processo de redemocratização foi marcado por diversas conquistas de direito. No entanto, a sociedade brasileira ainda apresenta diversos problemas a serem superados, como a desigualdade social, que vemos na primeira imagem, o desemprego, que vemos na segunda imagem, e a corrupção, que vemos na terceira imagem. Alguns problemas urbanos afetam grande parte da população, como a precariedade de moradias, a falta de acessibilidade e os elevados índices de congestionamento no trânsito. Neste contexto, muitos grupos da sociedade têm se mobilizado por lutar por seus direitos, como é o caso dos afrodescendentes, dos idosos e das mulheres. Mas para isso, para a gente chegar mais adiante, vamos relembrar sobre a Constituição de 1988. Com o fim do regime militar e com o retorno da democracia, uma nova Constituição foi elaborada no Brasil, conhecida também como Carta Cidadã. Ela contou com a participação da população em sua elaboração. Muitas organizações da sociedade civil elaboraram emendas populares à lei das constituições, Esse documento final foi publicado em 5 de outubro de 1988, devolvendo os direitos extintos pela ditadura militar e estabelecendo uma série de leis que garantiram e ampliaram os direitos civis. Vamos ver algumas dessas leis? Dentre essas leis, nós temos a condenação da tortura, não era mais permitido ter tortura, Eleições diretas para a presidência da República, ou seja, nós passamos a ter direito de escolher os nossos representantes na política, e também através do voto direto, A liberdade de expressão e de imprensa, nós tivemos o livre-arbítrio de nos manifestarmos, Os jovens maiores de 16 anos e também os analfabetos adquiriram o direito de votar, vocês lembram que era proibido? Garantia do direito às terras tradicionais dos povos indígenas, os indígenas passaram a ter direito às suas terras, Criminalização da devastação do meio ambiente, ou seja, era proibido desmatar e queimar o meio ambiente, as nossas florestas, Qualificação do racismo como crime grave e inafiançável, ou seja, não tinha direito à fiança para ser liberta, então a pessoa ia preso mesmo. Reconhecimento dos direitos dos idosos e crianças. Aí, questão 1, escolha um desses itens acima que, em sua opinião, não é totalmente respeitado na atualidade. Comente sobre isso com os seus colegas. O que vocês colocaram aí? Bom, é uma resposta pessoal, mas eu espero que vocês reflitam que muitas dessas leis não são respeitadas, pois o meio ambiente é degradado, pessoas são vítimas de racismo, crianças e idosos vivem em condições precárias, entre outras, não é mesmo? Agora, vamos ver como é que está a situação atual no Brasil. Vamos relembrar? Bom, embora a Constituição de 1988 garanta direitos fundamentais à população, ainda existem diversos problemas a serem enfrentados pela sociedade brasileira. A democracia é uma conquista recente de nossa história. Dessa maneira, a garantia da cidadania depende da ação da população, pois a conquista de direitos é um processo que se constrói cotidianamente. Vamos então reconhecer um pouco mais sobre os problemas e desafios atuais do nosso país? Um deles, alunos, é a desigualdade social, que falamos um pouco na frente, Vamos recordar
que a desigualdade social atualmente existe uma grande desigualdade social no Brasil. Isso significa que um pouco grupo de pessoas concentra grande riqueza, enquanto a maior parte da população vive com poucos recursos, não é mesmo? A desigualdade na distribuição da riqueza causa diversos problemas. Ela dificulta, por exemplo, o acesso de pessoas pobres a uma formação profissional de qualidade. Sendo assim, torna-se mais difícil para elas conquistar melhores condições de vida. Temos nessa imagem uma imagem de desigualdade social evidente quando vemos prédios de alto padrão próximo a moradias precárias, né? Isso aí fica numa favela em Salvador, Bahia, em 2012. Só que nós não vimos somente através disso aqui um exemplo de desigualdade social. Nós vemos também quando vemos pessoas abandonadas na rua, pessoas dormindo debaixo de ponte ou pedindo esmolas nos sinais. Isso também quer dizer exemplo de desigualdade social. Outro problema é o desemprego, né? O desemprego é um dos maiores problemas de nosso país nos dias atuais. Ou seja, entra político, sai político prometendo melhorar isso e, no entanto, continua. É um problema que nós não conseguimos resolver. Então, nos últimos anos, o baixo crescimento econômico nacional provocou demissões em diversos setores e redução de oferta de emprego. Nessa imagem aí vocês observam uma pessoa trabalhando informalmente, ou seja, não tem carteira assinada, né? E ele foi para a rua, foi vender 5 panos por R$10 para ele poder sobreviver, né? Já que ele não tem emprego, então ele foi para a rua ganhar o seu pão de cada dia. Um outro problema, como a gente vê aí nessa imagem, é corrupção, né? A corrupção aí você pode ver a pessoa, o político trocando dinheiro, né? Bem por alguma coisa que o beneficiasse, né? E a corrupção é um antigo problema brasileiro. Entretanto, por envolver pessoas influentes, ela nem sempre foi combatida com rigor. Nos últimos anos, algumas instituições, como a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, alcançaram maior autonomia e passaram a intensificar o combate à corrupção. Assim, diversos políticos e grandes empresários corruptos têm sido punidos. Ainda bem, não é mesmo? Mesmo com esses avanços, é necessário um comprometimento maior de toda a sociedade brasileira na fiscalização contra casos de corrupção de qualquer espécie. Então, nós, alunos, temos que também, né, fiscalizar quando descobrir alguma coisa, fazer a denúncia. Só assim a gente vai combater essa corrupção. Aí temos aqui a questão 2. Quais atitudes podemos ter em nosso dia a dia para combater a corrupção? Reflita sobre isso com os colegas. O que vocês colocaram aí? Hein? É uma resposta pessoal. As sugestões é não furar fila, devolver o dinheiro ou objetos encontrados perdidos, no caso, se saber quem é o dono, ser honesto ao receber troco errado, ao fazer compras, entre outros, tá bom? Se você colocou isso, acertou. Aí temos os problemas urbanos, ou seja, aqueles problemas que, como eu falei, entra política, entra prefeito, entra governador que diz que vai resolver na época das eleições, nas campanhas fazem essas promessas e continua o nosso problema até hoje, né? Então, a falta de acessibilidade. Para que seja assegurado o direito de ir e vir de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, são aquelas pessoas que precisam, por exemplo, de bengala ou de cadeira de roda para se locomover, é fundamental que os espaços públicos possuam elementos adaptados, como calçadas táteis, rampas, elevadores e sinais sonoros. Somente assim é possível garantir mobilidade e acessibilidade para todos, não é mesmo? E além desse problema urbano, né, que eu acabei de citar, que é a falta de acessibilidade, temos também o congestionamento, né? O grande número de automóveis nas ruas causa congestionamento, fazendo milhares de pessoas perderem tempo no trânsito. Além disso, o excesso de veículos aumenta a poluição do ar. A possível solução para esse problema é um aumento de investimento em transporte público, ou seja, aquele transporte que leva várias pessoas ao mesmo tempo. Mas para isso tem que ter um transporte de boa qualidade, né, que não seja quebrado, que possa fornecer o ar-condicionado. Aí o pessoal vai deixar os carros na sua casa e vai usar esse transporte público. E também o estímulo do uso de transporte alternativo e não poluente, como é um exemplo a bicicleta.
Aí temos também aqui um exemplo, a moradias precárias, né? Que a falta de recursos, ou seja, de falta de dinheiro, leva milhões de pessoas a viverem em moradias precárias. Assim, em vários centros urbanos é comum a formação de favelas. Em muitas delas não há sistema de esgoto nem coleta de lixo, expondo seus moradores a doenças. Além disso, muitas favelas são construídas em lugares impróprios, como nas encostas de morro ou à beira de córregos, expondo seus moradores a diversos riscos, não é mesmo? Vamos para as atividades? Observe as fotografias a seguir. Na imagem A, vista da favela da Rocinha, na cidade de Rio de Janeiro, em 2015. É uma das maiores favelas do mundo, tá, alunos? Na letra B, Avenida 23 de Maio, na cidade de São Paulo, em 2018. Aí temos aqui na imagem C, temos um cadeirante, não é mesmo? Cadeirante 23 de maio, na cidade de São Paulo, em 2018. Associe cada fotografia anterior a um dos problemas urbanos descritos. O que vocês colocaram aí no congestionamento? Se colocou letra B, parabéns, acertou. E na falta de acessibilidade, se colocou a letra C, parabéns. E na desigualdade social ficou a letra A. Agora faça uma pesquisa para saber se na cidade onde você mora existe algum dos problemas tratados nas fotografias da atividade anterior. Em caso afirmativo, escolha um deles e reflita sobre possíveis soluções para melhorar essa situação. Escreva um texto sobre isso e leve-o para a sala de aula para compartilhar com os colegas o que você descobriu. Bom, é uma resposta pessoal, mas eu espero que vocês reflitam sobre a desigualdade social, desemprego, falta de acessibilidade, entre outros, e suas sugestões para a solução, tá bom? Então, você dê a sua sugestão. Não esqueça de escrever autocorreção e colocar a data que você fez a autocorreção. E essa questão 2 é no caderno, tá bom? Aí, alunos, nós temos aqui sobre a luta por direitos na atualidade. Observamos aqui na primeira imagem indígenas de diferente etnia protestando em Brasília, ou seja, eles estão protestando porque eles ganharam com a nova Constituição o direito de ter terras, né, das terras indígenas. No entanto, muitos fazendeiros, grileiros querem invadir as terras deles, então eles foram para Brasília justamente para verificar, né, para protestar contra esse tipo de coisas, não é mesmo? Aí temos também, aqui na outra imagem, você pode observar, né, a questão, né, sobre o racismo, né? A prática do racismo é um crime, sabia? Grave e inafiançável no Brasil. Entretanto, os casos de racismo contra afrodescendentes são frequentes. Nessa imagem, podemos observar, né, que para combater esse problema, muitos movimentos sociais, professores, instituições têm organizado palestras e eventos para valorizar a cultura afro-brasileira e para promover debates sobre esse tema. Então, nessa imagem aí, são professores, não é mesmo? E aluna da Festa da Cultura Afro, em homenagem ao Dia da Consciência Negra. Perceberam? Então, vamos lá. Temos aqui também, nessa outra imagem, um idoso, não é mesmo? Observar aí, ele está no parque, se exercitando, né? Então, a população de idosos, composta pelas pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, também tem aumentado consideravelmente no Brasil. Então, para atender às necessidades básicas desse setor da sociedade, em 2003 foi aprovada uma legislação específica, que é o Estatuto do Idoso. Esse documento reconhece os direitos desse grupo e estimula o respeito à autonomia e à integração dos idosos na sociedade. Na outra imagem, vimos aí um monte de mulheres fazendo protesto. Então, no Brasil, por muitos anos as mulheres tiveram, tiveram menos direitos, né, não é mesmo? Tiveram menos liberdade do que os homens. Então, no século XX, porém, a luta das mulheres por direito garantiram, né, elas ganharam mais espaço na sociedade. Elas conquistaram o direito de votar e de se candidatar a cargos políticos. As mulheres também adquiriram maior independência financeira e ampliaram seu papel no mercado de trabalho.
E uma importante conquista, alunas, foi, né, que elas adquiriram, elas adquiriram também maior independência financeira e ampliaram seu papel no mercado de trabalho. E outras importantes conquistas foi a criação da Lei da Maria da Penha, em 2006. Essa lei contém medidas específicas para defender as mulheres e punir criminalmente aqueles que cometer violência contra elas, não é mesmo? Aí temos aqui as atividades que nós vamos começar aqui lendo sobre essa lei, né? Então, leia aqui na página 284. Leia a seguir um trecho da Lei Maria da Penha em 2006. Artigo 3. Terceiro, serão assegurados às mulheres, pode ver que está marcado aí, às mulheres, as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Na letra A, qual parte da população essa lei se refere especificamente? Sublinhe a resposta no seu texto. Então, a resposta está indicada no texto, que são as mulheres. Letra B. Escolha um dos direitos garantidos pela Lei Maria da Penha e reflita com os colegas por que ele é importante. Bom, é uma resposta pessoal, mas vocês podem citar direitos à vida, saúde, alimentação, entre outros. Não é mesmo? Não esqueçam de colocar a autocorreção e a data que vocês fizeram essa autocorreção, tudo bem? Aqui, continuando na página 284, a questão 2, né? Escreva 2 ações que você pode fazer em seu cotidiano para evitar o problema citado a seguir. Qual é esse problema citado a seguir? É o racismo no Brasil. Você vai colocar a letra A e B, 2 ações. Bom, é uma resposta pessoal, mas a minha sugestão é respeitar as diferenças entre as pessoas e valorizar a cultura afro-brasileira, tá? Não esquecendo de colocar a autocorreção e a data que você corrigiu, tá ok? E assim, alunos, nós terminamos com mais uma revisão com autocorreção do módulo 4, último capítulo, capítulo 10. Espero que vocês tenham entendido, façam as correções, façam as atividades, tá bom? E apresentem nas aulas online ou presencial, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!